Olá, queridas, a paz do Senhor, que a paz que excede todo o nosso entendimento seja contigo. Eu sou Elisama Nascimento, se você ainda não me conhece, sou mentora de mulheres. Se você está assistindo depois, não se preocupe, porque eu não vou tomar muito do seu tempo recebendo aqui as pessoas. Eu quero ser objetiva e direta. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, quero que você curta e compartilhe essa palavra, tá? Se você está vendo no Instagram, compartilhe essa palavra com quem precisa. E se em qualquer rede social que você estiver vendo, eu quero te pedir para você comentar, deixar aí nos comentários a tua percepção acerca do que a gente vai conversar aqui. Isso é muito importante para mim, mas eu quero te pedir também para deixar os seus pedidos de oração, que eu vou estar orando por cada pedido desse, ok? Hoje a gente começa essa série de mentorias com mulheres. Esse é o meu trabalho, foi para isso que o Senhor me dedicou, tá? Nessa terra, enfim. E eu quero compartilhar com vocês hoje esse tema das redes sociais, por conta de algo que eu vivi no final do ano. Eu fui de férias para Santa Catarina, né, no interior de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada Itapirubá, para casa de praia da minha sogra, e quando a gente chegou lá não tinha internet da Claro. E aí, por conta disso, eu fiquei mais de 15 dias sem internet. No início foi me dando uma crise de abstinência, uma loucura, e eu não conseguia nem raciocinar direito, mas depois parece que aquilo foi aliviando, sabe? A natureza ao redor, enfim, os momentos de comunhão com a família. E eu fui repensando a minha vida em relação à rede social, em relação às mídias digitais. Quanto tempo eu estava dedicando a isso? É claro que eu trabalho pela internet hoje, né? Então todos os meus atendimentos, mentorias são feitos pela internet. A pandemia trouxe essa nova realidade para a gente, né? Mas o que eu quero que a gente reflita no dia de hoje é como nós estamos sendo atravessados e manipulados por uma mídia digital, por pessoas que são influencers, por blogueiras, por pessoas que mostram na rede social uma vida perfeita, quando de verdade a gente sabe que a vida de ninguém é tão perfeita assim. Então, de que forma que nós estamos sendo atravessados por tudo isso e quem nós escolhemos ser diante de tudo isso que se apresenta para nós? Maju, querida, seja bem-vinda. Então, vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, diante da Tua presença, eu apresento cada uma dessas mulheres que vão entrar aqui ao vivo, aquelas que vão ver no gravado, mas eu quero te pedir, Senhor, que fale ao coração de cada uma delas, que se revele para elas, Deus, sobretudo no seu desejo para a vida de cada uma dessas mulheres. Fica conosco, Senhor, ser lâmpada para os nossos pés, esclarece a nossa mente, traz clareza mental, discernimento no espírito e que a gente possa, Senhor, estar alinhado contigo, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda, saudade de você. Vamos lá. Qual é o impacto das redes sociais nas nossas relações? E aí, quando eu digo relações, eu não estou dizendo só as nossas relações externas, eu estou dizendo a nossa relação interna também, tá? O relacionamento intrapessoal e não só um relacionamento interpessoal. A palavra de Deus deixa claro que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Todavia, milhares de acontecimentos nos atravessam desde a concepção e nós vamos sobrevivendo diante da vida. Quantas vezes você teve a sua autoimagem destruída justamente por aquelas pessoas que deveriam te proteger, te cuidar e te amparar? E que pessoas são essas? Primeiro, começando com os nossos pais, parentes, professores, parceiros de vida, sejam amigos ou parceiros amorosos, padres, pastores, qualquer outro líder religioso, tá? Da comunidade religiosa que você segue. Aqui eu não estou falando de denominação, aqui eu não estou falando de igreja com placa tal, aqui eu estou falando do amor de Cristo, que é o único que salva, que é o único que sara e que liberta, ok? Eu não estou aqui para te impor a minha profissão de fé, eu estou aqui para compartilhar com você a sabedoria
que vem do próprio Deus. E para isso, não importa a sua religião. O que importa é que você creia nesse Deus e que Ele fale profundamente ao teu coração e que Ele faça contigo o mesmo que fez comigo, de se revelar. E nesse se revelar, Ele foi me mostrando quem Ele era e o que Ele queria para mim, ok? E foi assim que eu conheci o Senhor. Antes da gente começar essa live, na viração do dia, na primeira vigília da noite, né, às 18 horas, um horário que que Deus via falar com Adão e Eva, eu decidi fazer um momento de reflexão e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, comecei hoje também, 5 horas da manhã já fizemos gotas de sabedoria, 18 horas na viração do dia, já está gravado, se você quiser, depois que acabar essa live, vai lá e veja. E hoje eu falei dos atributos de Deus. Então, diante da beleza do Senhor, a gente não pode encapsular o Senhor nos nossos padrões, na nossa religiosidade, na nossa pequenez. A gente precisa compreender qual é o plano dele para cada um de nós. Nós somos igreja viva do Senhor, ok? Então, que você pegue esse código e segue, ok? Então, vamos lá. Essas pessoas, tá, que eu comecei a falar, que podem nos privar, né, nos bloquear emocionalmente, enfim, diante da nossa autoimagem. Essas pessoas, eles são programadores mentais. O que significa tudo isso? Nós, enquanto seres do mundo, não vivemos sozinhos, nós somos sócio, né? Nós vivemos em sociedade, né? A psicologia, a gestalterapia vai dizer que nós somos seres biopsicossócios espirituais. Mas para a psicologia, o espiritual não tem nada a ver com religião, tem a ver com se ligar a algo ou alguém superior a você. Então, aqui nesse caso, eu estou falando de pessoas que nós delegamos a autoridade sobre nós. E essas pessoas se tornam programadores mentais em relação à autoridade que nós oferecemos para elas. Quem são essas pessoas? Os primeiros são os nossos pais, depois os professores, os parceiros de vida, né? Os amigos ou os parceiros amorosos que a gente vai tendo ao longo do caminho, os líderes religiosos. Enfim, todas essas pessoas são programadores mentais e dependendo do que nos for oferecido, nós vamos desenvolver ou bloqueio ou crenças. E essas crenças, esses bloqueios podem ser limitantes ou potencializadores. Quem são as pessoas que estão ao seu redor e o que elas têm oferecido para você, tá? Sobretudo nas mídias digitais. A gente vai chegar lá porque é o nosso tema, mas eu escrevi aqui um artigo para o blog e aí eu quero compartilhar com vocês, tá? Porém, o pior de todos esses bloqueadores mentais, essas pessoas que programam a nossa mente, o pior de todos somos nós mesmos, porque somos nós que permitimos que o outro nos atravesse com o próprio entendimento deles, acerca deles mesmos e acerca da vida, ok? Então, a sua autoimagem é você quem constrói. Se a psicologia diz, né, que você vai construindo a sua personalidade até os 7 anos de vida, e a partir dali você cria caráter, enfim, uma série de coisas, quando você chega à idade da consciência, né, hoje nós somos adultos, então nós temos que ter o discernimento daquilo que nos foi oferecido. Será que aquilo que nos foi oferecido foi bom ou não? A gente precisa colocar isso na balança e entender que hoje nós temos a escolha, hoje nós temos a possibilidade de decidir, independente de quem tenha nos oferecido, ok? Às vezes o papai e a mamãe tiveram uma vida péssima, sabe? Tiveram famílias doentias que machucaram, enfim. E aí eles nos ofereceram o que eles tinham de melhor, mas não necessariamente aquilo que eles nos ofereceram vai servir para a vida inteira. E aí quando eu faço mentoria, eu ensino isso daqui, ó, para o mentorado, tá? Aquilo que foi bom, eu guardo para mim. Aquilo que me traz paz,
aquilo que me traz honra, eu guardo para mim. Então, pai e mãe, obrigado pela vida, obrigado por tudo aquilo que vocês nos ofereceram, obrigado pelo ensinamento, pelo entendimento, obrigado pela fartura, pela comida, pela roupa, e aí você guarda para você. E aquilo que o seu pai ou a sua mãe te ofereceu e que não foi bacana, que foi doloroso e que foi traumatizante, que te bloqueou mentalmente, criou em você crenças que te limitam a visão. Por exemplo, você viveu numa família que era muito pobre, e aí desenvolveram em você uma crença de escassez, um bloqueio mental de escassez. E hoje você não consegue lidar com a possibilidade de ser uma pessoa farta. Então, como adulto, você vai tomar a consciência, você vai ter clareza e vai devolver isso para o papai e para a mamãe. Não de forma desonrosa, não brigando e gritando e xingando, nada disso, mas compreendendo e tendo a consciência de que eles te ofereceram o melhor que eles tinham naquele momento. E o que você vai fazer com isso só pertence a você, ok? Então você agora é responsável por você. E aí, pegando esse gancho, né? Você agora é uma pessoa adulta e quantas vezes você deixou de proteger a sua criança interior? Justamente porque não aprendeu a se cuidar com amor. Não aprendeu, na sua autoimagem, foi construída de uma forma muito falha, muito perversa na maioria das vezes, e aí você não aprendeu a se respeitar, a se valorizar, a se cuidar. E hoje o meu convite é que você consiga entender quem é você aí na fila do pão, para que pessoas aleatórias, pessoas que nos atravessam nas mídias digitais, não tenham poder de dizer para você quem você é. Você precisa olhar para você e entender quem eu sou diante dessa situação e quem eu escolho ser diante dessa situação, tá? Nessa era digital que nós estamos cada vez mais capturados pelas telas, pelos pixels, pelas imagens, do que jamais fomos um dia, tá? Sequer capturados por nós mesmos. Nós nunca paramos para dedicar tanto tempo para nós mesmos como nós dedicamos para a mídia digital, para a rede social, para o WhatsApp, enfim, para o Telegram, qualquer outra forma de comunicação. Nós nunca fomos tão cheios de informação. E aí, o que você está fazendo com isso tudo? Você está se tornando um obeso mental ou você está colocando tudo isso que você tem aprendido em prática? Será que você tem aprendido, está exaltando e crescendo o seu íntimo? Ou será que você está se deteriorando, se vitimizando e se comparando, ok? Quando eu digo isso para você, eu não estou levantando a bandeira do egocentrismo, tá? E nem propondo que sejas uma pessoa autocentrada, não é isso. Claro que você precisa se relacionar com as outras pessoas e claro que você precisa ter um momento com você. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero te levar a refletir é acerca do tempo que você dedica às redes sociais, ao entretenimento digital, ao bate-papo interminável nos aplicativos. Se assemelha ao tempo de qualidade que você tem com você mesmo? Se assemelha com o tempo de qualidade que você tem com a sua família, com os seus sonhos, com Deus? Será que você consegue fazer um balanço rápido aí na sua mente? Quanto tempo você dedicou para cada área da sua vida hoje? O que é ser uma pessoa próspera? Ser uma pessoa próspera é crescer, avançar e governar em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é só uma fatia do bolo, ok? Então começa a refletir qual é o tempo de qualidade que você está oferecendo para você e para as pessoas que te circundam. Ou será que você está perdendo muito tempo
com rios, com bobagens na internet, ok? Então, preste atenção nisso. Estamos cada vez mais conectados com tudo e com todos e cada vez menos com a nossa essência, nossos sonhos, projetos e missão de vida. Olhamos o cisco nos olhos dos outros, julgamos, condenamos e cancelamos qualquer um que não diga o que o nosso ego deseja ouvir, mas somos incapazes de enxergar a trave que está no nosso próprio olho. Quando foi que nos tornamos essa geração tão sedenta por likes e aprovação? Você sabia que a aprovação é um dos bloqueios mentais? E essa aprovação, ela pode ser instaurada por qualquer uma daquelas pessoas que eu comentei com vocês aqui um pouquinho antes, tá? A gente precisa ter essa consciência. Será que você tem esse bloqueio mental? Durante uma vida inteira, eu tive esse bloqueio mental. E me livrar, ressignificar, passar para um outro nível foi muito difícil. Foram anos de terapia, de mentoria, foram anos de ser tratada pelo Senhor Deus, mas eu creio que quando Deus começa uma boa obra em nós, Ele é fiel para terminar. E hoje eu estou aqui justamente porque eu quero ser ponte sobre as águas para você, porque eu sei que Deus já curou essas coisas em mim e eu quero poder te ensinar. Hoje eu sou mentora de mulheres, eu sou formada em psicologia e eu decidi não trabalhar mais como psicóloga porque eu quero falar do amor de Cristo. Eu quero dizer que Ele sara, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. E como psicóloga eu não podia fazer isso. Então, um dos bloqueios mentais que eu tinha era esse aprisionamento nessa profissão. E ano passado, conversei com meu marido, conversei com minha terapeuta, enfim, e decidi estar aqui inteira e não mais fragmentada. Então, se você me der a oportunidade de ser a sua mentora nessa fase da vida, vai ser uma honra para mim. Se esse não é o seu momento, tá tudo bem também, ok? Obrigada! Ai, nem tanto, mestre. Eu recebi um elogio aqui. Recebo. Então, gente, quero que você pense sobre você, se faz sentido tudo isso que eu tô falando aqui para você, ok? Talvez muito longe daqui existam mulheres carentes, exaustas e ansiosas por se sentirem amadas, desejadas, aprovadas, com seus benditos selinhos azuis, sabe aquele selinho azul que o Instagram coloca lá do lado do nosso nome? Tem um monte de gente gastando rios e rios de dinheiro para comprar seguidores, para ser visto, para ser famoso a qualquer custo, entregando sua alma para o diabo, porque é vazio por dentro e precisa ser qualificado, precisa ser aprovado pelos outros. Mas será que quando essas pessoas botam suas cabecinhas nos travesseiros, elas são aprovadas por elas mesmas? Será que isso acontece? Como se isso, fosse a própria marca da promessa que eleva o status de filha amada. Deus não te ama. Oi, voltei. Entrou uma mensagem aqui, eu fui desconectar e acabei desconectando aqui. Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. E não porque nós somos aprovados por homens e mulheres dessa terra que estão mais perdidos do que nós, mas porque são influências, a gente acha que eles têm grandes coisas a nos oferecer. O primeiro passo para o fracasso é a comparação. Será que você tem se comparado? Porque é isso exatamente o que acontece na contemporaneidade através das redes sociais. Será que estamos vivendo em plenitude de vida ou será que estamos sempre com um vazio existente para ser surprido por dicas de blogueira X ou por mais uma brusinha no guarda-roupa? Será que a gente sempre precisa do outro? Ou será que a gente depende
único, exclusivamente de Deus para dizer quem nós somos, sobretudo diante da presença deles. Às vezes, a gente precisa tirar os olhos do mundo e colocar os olhos em si mesmos, porque o mundo nos atravessa de várias coisas, mas a verdadeira palavra de Deus, o manual de vida, a Bíblia Sagrada, essa palavra aqui, toda marcada, é o que tem que nos motivar, é o que tem que nos impulsionar. Então, o primeiro impacto dessas conexões exageradas com as redes sociais é em nós mesmos. Nessa relação do eu comigo, tá? Será que você tem se comparado mais ou tem se amado mais diante de tudo que você consome diariamente? Será que você tem criado um personagem para sobreviver à infelicidade de não se conhecer, de não reconhecer a pessoa incrível que você é? Sim, eu posso afirmar que você é. Mesmo que você esteja dizendo, você nem me conhece, você nem sabe a merda de pessoa que eu sou, eu posso dizer com toda certeza absoluta que você é um ser humano incrível e maravilhoso. E sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu posso afirmar com toda certeza, porque você é filha do Deus Altíssimo, você é criação e criatura do Senhor Deus. Foi Ele que te criou, a imagem e semelhança dEle. E se Ele te criou e tudo que Ele faz é perfeito, como que você pode ser uma porcaria de mulher? Como que você pode se sentir ridícula? Como que você pode se sentir pequena se Ele que te criou e te amou muito antes de você ser gerada no útero da sua mãe? Porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E você, mulher plena que está me ouvindo agora, você não é nada menos do que isso, ok? O segundo impacto das redes sociais é nas nossas relações emocionais e amorosas. Observe quem você tem seguido e qual é o padrão, ok? Queridas, sejam muito bem-vindas, saudade de vocês, viu? Quero que você pense nesse padrão das pessoas que você tem seguido. Será que essas pessoas vivem o que elas dizem? Porque dizer na rede social é muito fácil, né? É muito tranquilo. Eu estou aqui refazendo, né, o escritório, enfim, minha mãe foi morar em Olinda e o quarto dela virou um escritório, um ambiente de trabalho. Então eu estou montando aqui alguns cenários, estou pintando, né, estou decorando, enfim. E aí é tudo muito fácil, né? Eu chegar aqui para vocês e dizer, olha, eu tenho uma vida perfeita, um casamento perfeito, agora eu tenho um corpo saudável, enfim. Mas no dia a dia eu me comporto de forma equivocada, longe da presença de Deus, sabe? Longe dos preceitos que eu prego. Só que você não sabe, porque a vida acontece fora das câmeras, fora dessas janelinhas aqui. Então a gente precisa entender que essas pessoas que a gente tem seguido nas redes sociais, elas não podem determinar e nem podem ser autoridade sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, ok? Eu tenho mentorado muitas mulheres que começaram a mudar os próprios relacionamentos de forma muito negativa, sobretudo nos seus casamentos, por ouvir conselhos de pessoas que não têm a menor estrutura emocional, mas que, como possuem milhares de seguidores e possuem um bendito de um selinho azul, essas pessoas acabam ganhando visibilidade e ganhando status de autoridade. E aí a gente passa uma vida inteira buscando dicas, aprovação, a fulana faz isso, a fulana veste aquilo, enfim. Mas a gente não consegue parar
um minuto e olhar para si mesma com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de perdão. A gente vai sobrevivendo e vivendo uma vida louca, sabe? Para se adequar ao padrão do mundo. Deus não te formou para ser parte desse padrão corrompido, doente, de pessoas que vivem uma vida inteira para querer agradar pessoas que nem conhecem. Chega, para, começa a entender quem é você diante do seu espelho. Começa a entender emocionalmente quem é você. Será que a sua autoimagem está preservada? Ou será que a sua autoimagem está tão atravessada pelas redes sociais que você começou o primeiro passo do fracasso, que é a comparação? Que vida louca é essa que a gente está vivendo? Eu comecei falando aqui que no final do ano eu fui para as férias, né? Vocês estão bebendo água, gente? Bebe água, hein? E aí eu fui para as férias, fiquei sem acesso, né, à internet, não tinha sinal da Claro, no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Itapirubá. Não tinha comunicação para mim, né? E aí eu entrei num desespero tão grande e daqui a pouco o Senhor, Deus, começou a falar comigo, sabe? Me tratar no meu íntimo e falou assim: por que você está tão angustiada? Porque fulano, cicrano não vai conseguir falar com você? E daí que não vai falar com você? A vida dessas pessoas vai seguir do mesmo jeito. E aí eu mentoro uma pessoa que passou por processo de suicídio, automutilação, enfim. E eu estava extremamente preocupada, né, angustiada, enfim, de estar tanto tempo sem falar com a pessoa, e para falar eu tinha que ir numa outra cidade, enfim. Até quando que a gente vai se colocar no lugar de salvadores do outro, quando a gente não está salvando a si mesmo? Quando a gente não está cuidando de si mesmo? Entende o que eu quero dizer? Faz algum sentido para vocês? A palavra de Deus em Provérbios 11:14 diz assim: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Será que você tem colocado a sua confiança e entregue a autoridade para as pessoas certas te direcionarem? Será que os seus conselheiros, que os seus amigos são pessoas de confiança? Chico César tem uma música que fala assim: Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me livre e guarde. É uma música bem interessante. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Quantas e quantas pessoas a gente acaba conhecendo sem conhecer verdadeiramente. Vocês, por exemplo, que estão me dando a dádiva da atenção de vocês, porque a coisa mais preciosa que vocês podem oferecer para mim é a atenção. E eu tenho pessoas aqui que estão ouvindo ao vivo, me dando a dádiva da sua atenção, pessoas que vão me ouvir depois, aqui no Instagram, no YouTube, enfim. E vocês me oferecem esse carinho, sabe? Me oferecem esse respeito. Mas vocês não me conhecem verdadeiramente. Vocês conhecem a Elisama Nascimento, que se apresenta aqui. E aí, quantas e quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas, e até pessoas da nossa própria família, e que nós criamos o imaginário ideal de pessoa perfeita. Durante anos e anos e anos, eu tenho 40 anos, então durante 35 anos eu idolatrei uma pessoa da minha família. E eu deleguei para ela total autoridade de dizer quem eu era. Eu deleguei para ela total autoridade de me dizer quem era Deus e o que Deus pensava sobre mim. E quando Deus quebrou essa idolatria, e durante anos e anos e anos o Senhor falou para mim sobre idolatria, eu não entendia nada. E aí, quando Deus falou isso para mim, sabe, de forma clara,
E eu questionava ele, eu perguntava, e por que, Deus, do esfriamento? E por que da separação? E Deus falou claramente, eu participo de reuniões com o seu nome que você não participa. Quando ele falou aquilo, para mim foi um boom dentro do meu peito, porque eu fiquei pensando em quantas e quantas vezes que eu compartilhei tudo, que eu entreguei tudo que eu tinha, que eu fiquei desnuda na presença dessas pessoas. E quantas vezes Deus me falou, eles amam, o segredo é o segredo. E mesmo assim eu compartilhava. E mesmo assim eu me entregava. Então será que tem sido saudável aquilo que a gente tem feito conosco? Porque o outro só faz com a gente aquilo que a gente se permite, né? Aquilo que a gente permite que o outro faça. Ninguém vai nos tratar de uma forma grosseira, de uma forma desequilibrada, se nós temos uma imagem, uma autoimagem construída de forma saudável ou reconstruída, né, de uma forma saudável. Quando eu trabalho com mulheres, é exatamente isso que a gente vem construindo e reconstruindo e edificando e reconstruindo, enfim, porque o nosso processo de autoconhecimento, ele não termina em 40 minutos de mentoria, né? Ele vai ao longo da vida. Então, todos os dias a gente descobre algo sobre si mesmo. E aí, eu quero que você pense agora, se você me permitir te dar um conselho, né? Porque eu tô aqui falando e falando e falando, espero que esteja fazendo algum sentido para você que está me ouvindo. Toma posse de você e, sobretudo, do que o Senhor Jesus tem em particular com você. Não permita que os outros digam como você deve viver, se comportar e até falar. Porque senão você vai se tornar uma caricatura de você mesma, fingindo ser um personagem, uma pessoa que você não sustenta. E lá na frente, os outros vão perceber quem você é e vão te manipular. Chega desse processo, sabe? Chega dessa repetição. Chega de ouvir quem não te merece. Chega de dar autoridade para pessoas que não têm autoridade alguma sobre você. Muitas vezes nós nos sentimos perdidas e confusas, mas o Espírito Santo de Deus é nosso consolador e conselheiro, sabe? Chora aos pés da cruz, leva para Ele os seus desabafos, as suas angústias, antes de falar com qualquer pessoa. Conta para Ele. Ele ama ouvir o que você tem para dizer. Ah, eles amam, mas Ele já sabe. Eu sei que Ele sabe. E Ele também sabe que sabe. Ele poderia resolver tudo assim, ó, com uma só palavra. Ele criou os céus e a terra. Com a palavra, Ele mudou tudo. E com a palavra, você também pode mudar tudo. Da sua boca pode fluir um rio de águas vivas ou um rio de águas amargas. É você quem vai decidir. Durante o processo de levar aos pés da cruz e falar para Deus tudo aquilo que se sente, é momento de confessar, é momento de elaborar, é momento de refletir, é momento de se arrepender. A psicologia diz que o processo de terapia, de psicanálise, ela acontece pela fala que promove a cura. E quando nós estamos na presença de Deus e nós nos entregamos, nos derramamos, quando nós nos desnudamos na presença dele, e aí a sua religiosidade pode dizer assim: nossa, mas eu vou ficar nua na presença de Deus? Ai, não posso. Minha querida, foi Deus que te criou. Ele conhece cada partezinha sua. Para de bobagem. Às vezes eu tô
no banho, sabe? Eu entro num particular com Deus. Não pensa que o Senhor precisa de um protocolo. Ele é o seu Pai, Ele te ama exatamente como você é. Exatamente como você é. Ele te conhece. Para de bobagem. Esteja inteira na presença dEle. E não fragmentada, escondendo. Esse daqui é o meu pecadinho de estimação, não vou falar isso aqui para o Senhor. É para Ele que você tem que dizer. Porque é Ele quem vai te curar. É Ele que vai te libertar e te salvar. Ok? Permita que Ele te console, ampare e te direcione. Ele sabe de coisas que você e as suas amigas e as blogueiras não sabem. Só Ele pode preencher esse vazio que existe aí dentro de você. É claro que ter amigas, ter mulheres de Deus que oram conosco é maravilhoso, é fundamental. Eu tenho algumas mulheres que Deus colocou no meu caminho. E glória a Deus que eu sou uma dessas mulheres para outras mulheres, não só mentoradas, mas amigas, irmãs de fé e de oração. Então que você também tenha. Se você não tiver essa mulher, quero estender a mão aqui, segura a minha mão. Quero estar junto com você. Depois me chama lá no direct, vamos conversar, vamos trocar, ok? Quero crescer com você do mesmo jeito que eu sei que eu posso te ajudar a crescer e a ser a mulher que Deus sonha que você seja. Eu tenho certeza que aqui, não está existindo só uma live, aqui está existindo a construção de um relacionamento, de uma amizade pura e verdadeira, ok? Mas uma coisa eu vou te pedir, te preserva, tá? Cuidado com quem você vai falar. Nem sempre aquela pessoa que se camufla de amiga é amiga. Eu já fui roubada financeiramente várias vezes. Eu já fui roubada na minha paz, na minha crença na amizade, por pessoas que não valiam a pena. Eu libero perdão para elas, porque a única coisa que elas têm é isso. E chega um nível da vida que a gente entende que o outro só oferece aquilo que ele tem. E às vezes, o que ele tem de melhor é um saco de lixo, com coisas quebradas, velhas, sabe? Coisas doentias. E tá tudo bem. Mas eu não preciso, e nem você precisa abrir o presente. Você lembra que quando eu comecei aqui o nosso bate-papo, eu falei sobre isso, né? Aquilo que é bom você guarda e aquilo que é ruim você devolve. Você não precisa falar, mas internamente você pode orar. Senhor, eu não aceito. Eu renego, rejeito e renuncio isso que ela quer me oferecer, que ele quer me oferecer, seja lá quem for esse outro, ok? Pega esse código e não larga não, porque às vezes na vida a gente vai carregando, sabe, um saco pesado, cheio de gente, que a gente pode deixar partir, que a gente pode deixar seguir o próprio rumo. Perdão é isso. É você parar de carregar o outro e deixar o outro ser responsável pela própria irresponsabilidade, deixar o outro ser responsável pela própria doença. Perdão não é amnésia é uma doença, ok? Perdão é você dizer para o outro, olha, você foi até aqui, mas daqui para cá eu não permito mais que você vá. Você pode continuar convivendo com a pessoa, sobretudo se for da sua família, mas existem pessoas que nem vale a pena. A vida é uma grande estação de trem. Sabe esse texto? Tão bacana, né? Às vezes uma pessoa vai entrar na estação, vai sentar do seu lado por um período. E aí quando chegar na próxima estação, essa pessoa vai descer, vai seguir o rumo e a sua vida vai continuar. Ok?
Então, te preserva o teu coração que é tão enganoso. Caramba, como o coração da gente é enganoso. Quero orar com você nessa noite. Quero pedir que o Senhor Jesus derrame da tua presença sobre você, que Ele te preserve de todo ataque do mal. Amém? Senhor, diante da tua presença, nós nos prostramos e cremos no teu amor incondicional sobre nós. Senhor, nos livra da bondade da pessoa ruim e da maldade de gente boa. Nos livra das armadilhas revestidas de amizades sinceras que nos invejam e nos denigrem e só desejam nos limitar. Sela os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não seja atravessado por conceitos, conselhos, dicas, posts, lives, reels, qualquer outra coisa da mídia digital, que não sejam seus para nos edificar. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa ver a malícia do maligno e nos afasta da presença do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus derrame sobre você entendimento, sabedoria, paz que excede todo o nosso entendimento. Que a sabedoria que estava junto com a Trindade na fundação do mundo faça morada na sua casa. Que ela leve junto o discernimento, que ela leve junto o conhecimento e que você todos os dias possa estar na presença de Deus, ouvindo dele, que é o teu Pai Criador, as verdades reveladas para você. Amém? Que Deus blinde você com as armaduras do cristão, que coloque sobre você o cinto da verdade, a couraça da justiça, o elmo da salvação, os calçados da paz, que você possa empunhar o escudo da fé e a palavra do Espírito Santo de Deus. Que pela autoridade onipotente do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quebro todo o poder maligno de Satanás sobre a minha e sobre a sua vida e reclamo a salvação de Jesus Cristo. Que toda a cura que você precisa no seu emocional, no seu corpo físico, no seu corpo espiritual, seja derramada sobre você agora em nome de Jesus. Que Ele promova a cura, a paz e a transformação sobre você. Que toda retaliação espiritual sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a vida dos meus entes queridos, dos meus animais, sobre os meus bens materiais, caia por terra agora em nome de Jesus. Diabo, bata em retirada agora. Eu não permito que você toque na nossa mente, no nosso emocional, no nosso espiritual, e nada do que o Senhor fez por nós, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Toma posse dessa palavra. Amanhã a gente tem um encontro, 5 horas da manhã. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Provérbios. Todos os dias eu vou ler o provérbio do dia. Hoje eu li Provérbios 1, versículo 3. Está lá gravado, se você não viu, vai ver. E amanhã, 5 horas da manhã, estarei aqui inteira, dormindo, talvez. Mas eu quero ser uma pessoa disciplinada e um dos propósitos que eu tenho com Deus é acordar cedo e compartilhar da palavra dele, depois ir para a academia, enfim. 18 horas temos outro encontro na viração do dia, que é o momento que Deus ia, até Adão e Eva lá no jardim, compartilhar com eles, ensinar eles, instruir. E hoje já começamos, hoje eu falei sobre Deus, quem é Deus, tá? Os atributos de Deus. Tá gravado também, você pode ver. E hoje retornamos às mentorias, então seja muito bem-vindo. As mentorias vão acontecer de segunda a sexta. Amanhã é aniversário da minha filhada, provavelmente vou deixar gravado, mas quero
estar com você aqui, crescer e evoluir com você. Amém? Essa mentoria pode ser ela pode ser adquirida, né? Eu ofereço esse serviço para as pessoas. Então, se você quiser trabalhar comigo, vamos juntas, tá bom? Me chama lá no direct, enfim, lá na bio tem o meu contato e seja muito bem-vindo, ó. Um beijo para você, fica com Deus. Se você está no YouTube, curte, compartilha, comenta. Aqui no Instagram também vai ser importante para mim saber como é que está sendo para você. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!